Boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos dar início aqui mais um estudo aqui pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, pedindo ao Mestre aí que possa nos envolver, né, com as suas boas vibrações, com seu carinho, com seu afeto. Vamos dando continuidade aos estudos da noite, aos estudos da semana, né, e hoje nós voltamos aqui ao Nosso Lar, né, essa obra que traz para a gente tanto aprendizado, tanto consolo, tanto conforto, que abre as nossas mentes e os nossos corações para uma perspectiva de uma vida espiritual, né, que nos espera, plena, cheia de oportunidades, de possibilidades. Boa noite aí a todos os amigos que vão chegando, né, que Jesus possa abençoar cada um de vocês, cada um de vocês possa ser envolvidos aí por muito amor, por muito carinho, por muita paz. E que a gente continue, né, nessa busca aí de sermos pessoas melhores. Dando continuidade ao nosso estudo, né, a gente vai entrar hoje no capítulo 30 do livro Nosso Lar. Já são 30 capítulos, 30 estudos, 30 dias consagrados aí a viajar um pouquinho com o André Luiz, né, o nosso querido, como diria o Emmanuel, o nosso descobridor, desbravador, repórter do mundo espiritual, né, que vai trazer para a gente uma série de conceitos, de informações. E a gente lembra, né, que no último capítulo nós surpreendemos o André Luiz já trabalhando, né, nas câmaras de retificação junto com a Narcisa, essa companheira fantástica, né, que vai acompanhar a trajetória do André Luiz, a verdadeira mãe e mentora, né, desse companheiro, né. E nós visitamos o caso do irmão Francisco, né, que era um jovenzinho que desencarnou vítima da própria inconsequência, né, como se diz, né, lá na obra. E nós vamos ver, né, que ele era atacado, né, por um espírito, né, ou por um monstro, que o André Luiz, né, veio a saber depois que na verdade era a própria impressão do corpo físico dele em decomposição, né? O rapaz via o tempo todo, né, o próprio corpo que estava se decompondo no cemitério, né, porque ele estava mentalmente ligado ao corpo, né, e ele estava ali sendo tratado, né, e ali nós também vamos ver a questão da intercessão espiritual. Em todas as relações da espiritualidade, em todos os movimentos da nossa espiritualidade, nós vamos notar que quando nós precisamos ou desejamos algo, né, existem três, vamos dizer assim, critérios ou portas que nos são abertas pela espiritualidade, que são o merecimento, a necessidade e a intercessão. Eu mereço aquilo que eu estou pedindo à espiritualidade, eu tenho méritos, né, que me permitam aquilo. Eu tenho necessidade daquilo que eu desejo, é uma necessidade real, né? E quando falham os dois, né, tanto o merecimento quanto a necessidade, existe um terceiro aspecto da vida maior, né, que é o grande aspecto do amor na nossa trajetória de caminhada espiritual, que é a intercessão, que é a capacidade, como diria o nosso querido Emmanuel, de um grande amor vir em socorro de um amor menor. Boa noite aí a todos, né? Nós estamos introduzindo o nosso estudo, lembrando um pouquinho do estudo da semana passada. E no caso do nosso amigo Francisco, né, que foi o companheiro da última semana, a gente viu, né, que houve uma intercessão do pai e da mãe dele. Nós vimos a presença do pai dele lá, né, uma coisa muito profunda, que tocante, né, um espírito iluminado, né, que foi lá resgatar o filho lá, né, com todo o equilíbrio, né, de que os grandes espíritos possuem, né, e nós vamos ver que o amor pode sim, né, resgatar, salvar, libertar, né, ajudar, aliviar, né, mesmo a gente sabendo que o fardo da nossa trajetória evolutiva é nosso enquanto indivíduo, nós sabemos que nós podemos receber ajuda, que nós podemos ajudar aqueles que nós amamos, né, na grande lei da solidariedade espiritual, que se traduz, né, numa oração, numa intercessão, num movimento de um pai, de uma mãe, de um filho, de um coração pelo outro. E aí nós vamos continuar hoje acompanhando, né, o nosso André Luiz em um outro caso, né, que vai nos chamar bastante atenção. Está aqui no capítulo 30, né, estamos aqui no livrinho Nosso Lar, né, que esse aqui é a capinha do filme, né, a cena lá do filme, né, que saiu. Capítulo 30 do livro Nosso Lar. Graças a Deus, né, Marta, que a gente tem intercessão, né? Graças a Deus que alguém lá em cima pode olhar por nós. E Jesus vive intercedendo a nosso favor, né? Os próprios espíritos de luz falam isso.
capítulo 30 do livro Nosso Lar, quem quiser acompanhar aí. Herança e eutanásia. 2 temas aí bem interessantes, né, para a vida maior. Ainda não voltar a mim da profunda surpresa, né, do caso anterior do Francisco, quando Salustio, um dos servidores lá do ministério, se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei necessário e razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então, né, depois que eles estão lá conversando, chega um servidor, um trabalhador lá do ministério, vira para Narcisa, né, que tinha uma função ali de coordenação, e fala assim: olha, a nossa irmã Paulina está lá fora, ela quer ver o pai dela que está internado, né? Mas como ele está no estado grave ainda, né, ele está em crise, eu vim aqui perguntar o que você acha. Ele foi lá pedir a opinião da Narcisa, porque é uma coisa, né, grave, o pai dela ainda trazia cuidados. Com certeza o pai dessa Paulina era alguém recém-desencarnado que estava ali, né, abrigado no ministério. Tá? Estou só contextualizando para a gente entender o que está se passando. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-o entrar sem demora. Mande-a, né? Ela tem permissão da ministra, ministra Veneranda, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Olha que interessante, né? A companheira tinha a autorização da ministra. Eu imagino que é a ministra Veneranda, tá? Apesar que podem ser outras ministras, tem várias, né? Que a gente sabe no nosso lar, né? E olha só, ela só recebe autorização porque o objetivo dela da visita ao pai dela não é só ver o pai. Ela está consagrando o tempo livre dela, ou seja, quando ela tem uma folguinha, né? Ela está trabalhando para harmonizar o ambiente familiar dela. Ou seja, ela está naqueles momentos que ela tem ali de mais liberdade, mais, vamos dizer assim, né? Que ela não está trabalhando em alguma tarefa específica na colônia, ela vai lá e dedica a auxiliar a família dela encarnada. Ou seja, ela está numa missão de trabalho, né? O pai, né, é uma missão de amor, com certeza, envolvida na família, mas, né, o trabalho dela no bem a gabaritava até a interceder em favor do pai. Né? Olha só que interessante. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim. Então ela veio para o André Luiz, né, para explicar a situação. Você verá que filha dedicada. Não decorreram um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. André Luiz, né? Esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. A angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo que talvez deveria confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Então elas apresentam a Paulina para o André Luiz, né? E ela já começa a perguntar sobre o pai. E o papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Lembra que ele é um recém-desencarnado. Então ele está num estado de desequilíbrio muito grande lá no nosso lar, né? Sendo atendido. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então a filha, né, sendo um espírito equilibrado, ela percebe a situação espiritual do pai, né, e dos parentes desencarnados. O drama que acontecia ali era uma disputa entre o pai, que estava desencarnado, né, e os filhos e a família encarnada, que o envolviam como ódio. Né? E a Paulina era uma filha que tinha desencarnado antes, ela tinha morrido antes, né, do pai, antes, né, estava lá no mundo espiritual e ela estava lá tentando fazer um manejo dessa situação. Né? E ela lamenta, né, que eles estão envolvidos, tanto desencarnados quanto o pai dela lá, numa teia, né, de vibração de ódio, de ressentimento, de amargura, né, que é algo que a espiritualidade sempre fala com a gente para a gente trabalhar. Né? O concilia-te depressa com teu adversário, que Jesus recomenda na prática evangélica, né, é algo que talvez aqui nesse caso teria servido para poder amenizar muitas dores. Né? Mas continua. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos depois tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olha o André Luiz, né? Se a menina era linda, né, o velho era de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos. Inspirava
mais piedade que simpatia. Ou seja, o pai dela estava num estado deplorável, né? Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominavam, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Então nós vamos ver aqui o esforço que o André Luiz faz, né, para, diante daquela situação, daquele companheiro totalmente desequilibrado, ele lembrar que aquele seria o irmão dele. Né? E é interessante para a gente isso, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas, né, que estão num estado físico ou moral lamentável, né, e a gente começa a fazer aquela série de julgamentos mentais, né, sobre aquela pessoa, um vagabundo, um safado, é isso, é aquilo. Né? E o André Luiz aqui nos dá uma dica, né, que a nossa postura diante do sofredor, seja por qual motivo for, seja quem for, é de lembrar que aquela pessoa que está ali na minha frente, numa condição de necessidade, numa condição de fragilidade, numa condição de crime, muitas vezes, é um irmão. É um irmão meu também. Né? A fraternidade tem que vencer nessas situações. Aqui, ó. Procurei, contudo, repetindo, vencer as vibrações inferiores que me dominavam, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão da repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Olha que interessante, né? Na hora que ele se controlou, ele deixou de ter uma vibração de repugnância pela aparência do companheiro e conseguiu se equilibrar, né? Conseguiu observá-lo bem. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível o meu semblante de desesperado. Eu lembro de uma vez que a gente estava lá na porta da Casa Espírita, lá no Francisco, e a gente comentava com os amigos, né? A gente estava lá com alguns companheiros, e aí um deles comentou com a gente, né? Os moradores de rua sempre entram primeiro para poder tomar banho, né? Que eles tomam banho na parte de cima lá da casa, no segundo andar, né, tem um espaço para eles. E aí quando começou a entrar alguns moradores de rua, entraram uns bem sujos, bem, né, desagradáveis, assim, com aquele odor. E aí o companheiro falou assim, nossa senhora, que coisa, como é que o cara desse consegue? Não estou aguentando nem ficar aqui na porta. E aí, né, veio na minha mente, né, e eu acho que isso aí é um cutucão dos amigos espirituais, falando assim, imagina vocês quando vocês entram aqui. Né? E aí eu brinquei com ele, falei assim, nós estamos vendo isso, e isso aí deve ser o que os espíritos de luz sentem quando nós chegamos, né? Chega o Marcelo na casa espírita, lá no Francisco Garcia, achando que está, né, arrebentando, todo carregado de miasma negativo, de vibração de raiva, de ressentimento, né, de vibrações inferiores, que são a característica aqui desse espírito necessitado que eu sou, e os espíritos estão até lá tampando o nariz lá para minhas vibrações deletérias, lá, e me dão um banho espiritual lá para poder, né, dar uma limpada aí nas energias, né? Então muitas vezes, né, aos olhos da espiritualidade equilibrada, dos amigos espirituais da luz, né, eu sou um mendigo do espírito. Alguém que as minhas vibrações, os meus pensamentos, as minhas emanações, né, devem ser tão desagradáveis quanto o é para mim a emanação, a vibração de um companheiro. E a espiritualidade amiga, né, suporta aquilo, né, com a educação, né, e com a dignidade muito grande. Então, né, às vezes a gente tem que dar banho, já acontecendo de dar banho em morador de rua lá, porque o cara estava tão tonto que ele não aguentava ficar nem em pé, né? Então a gente teve que dar banho lá nos companheiros, que não é nada agradável, tá? Se você quer, não é nada agradável não, né? Mas a gente lembra disso, né? A espiritualidade amiga faz isso por nós, muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo, né? Talvez aquele companheiro ele chega lá desequilibrado 1 ou 2 vezes e eu chego lá todo dia, carregando aquelas vibrações que me são características, né, da minha ainda infância espiritual, da minha ainda dificuldade de vencer muitas coisas que estão dentro da minha alma. E entender isso nos ajuda a compreender. Veja o caso do André Luiz, né? Então ele vê lá o companheiro naquela situação toda, né? E quando ele para poder pensar, o que ele vem na mente dele? Como é que eu cheguei aqui? Né? Eu também devia estar igual esse cara. Né? Imagina o Clarence, minha mãe, o pessoal que me recebeu lá no Lísias, né? O pessoal que recebe o André Luiz, como é que é o estado do André Luiz quando ele chegou? Né? Devia ser, né, deplorável, né? Deplorável mesmo. Mas vamos lá. Mas não preocupa não, Rita. Você não dá conta disso, mas dá conta de outras coisas que a gente não dá. Cada um dá conta de uma coisa, né? E por isso que todos nós unidos fazemos o bem. Cada um de nós no seu momento, na sua possibilidade. Tem muita coisa que eu não dou conta também, não. Né? Todos nós. Mas tem muita coisa que nós damos conta. Se a gente fizer o que a gente dá conta, estamos no bom caminho.
Então continua André Luiz. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então quando a gente olha para o outro e a gente percebe nele, né, as fragilidades e vê que nós também somos frágeis, né, nós baixamos a nossa bola espiritual. Nós baixamos a nossa bola. Tem um texto do Paulo de Tarso que eu gosto muito, que o Paulo de Tarso fala assim que ele tinha um espinho na carne. Para quem não sabe, o espinho na carne é os desejos sexuais, né? Que o Paulo nunca realizou durante a vida porque ele morreu virgem, né? Ele nunca se casou. E o que acontece? E aí o Paulo fala, né, que 3 vezes ele orou e pediu para Jesus para ele tirar esse negócio dele, né? Ou seja, essa fragilidade. E aí Jesus apareceu para ele uma vez e falou assim: isso aí eu não posso tirar de você não. Por quê? Porque é na sua fraqueza que você vai ganhar força. E com muito tempo depois, né, o Paulo entendeu por que Jesus, né, falou isso para ele. E com o passar dos anos, o Paulo foi perceber que ele precisava das fragilidades que ele carregava, principalmente na questão dos desejos sexuais, né, ele precisa lutar com aquilo constantemente, para ele poder desenvolver compreensão com as fragilidades daqueles que com ele conviviam. Porque o Paulo ele tinha tendência de ser o famoso dono da verdade, né? Eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Então, quando ele começava a querer julgar o companheiro, né? Ou a companheira, aquela pessoa que estava à volta dele, né? Com aquele espírito de fogo que ele tinha, ele lembrava das próprias limitações, o que ele fazia, aquilo ajudava ele a baixar a bola. Ou seja, as fragilidades que ele carregava eram ferramentas que Jesus tinha apontado para ele poder ser mais empático com a dor do outro. Para ele poder perceber que o outro, quando falhava, quando errava, quando acontecia alguma coisa, né, nesse sentido, era porque era fragilidade, não maldade. É uma coisa que nós aprendemos muito. Aí o André Luiz falando disso de novo. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Né? Se vê aqui que ele está bem desequilibrado. Por meio do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, assemelhava-se a uma fera humana enjaulada. Olha esse desequilíbrio do companheiro. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho fraternal, filial. Então a menina chega lá: pai, você está melhor? Como é que o senhor está? Ai, ai, gritou o doente com voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Então o pai, ela pergunta como é que ele está e ele volta mentalmente ao episódio da morte. Ele tinha sido envenenado pelo próprio filho. Então diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Olha a filha tentando reajustar o pensamento do pai, né? Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora, com os olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda que amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Olha a fala do Espírito de Luz, ela em lágrimas lá com aquela situação, né? E ela explicando que os laços consanguíneos são oportunidades de adquirir verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que existe somente um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a maternidade e a paternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Então nós somos pais e filhos, irmãos e amigos, para a gente aprender a amar. Para a gente poder aprender a estruturar os nossos laços de afetividade nas bases do equilíbrio, trocando muitas vezes de papéis. Hoje, eu venho casado, amanhã minha esposa vai ser minha mãe, ou vai ser minha irmã, ou vai ser minha filha, E aí nós vamos estabelecer uma sintonia de amor que transcende o momento pelo qual nós estamos vivendo hoje, porque o amor é muito mais do que o contato, do que às vezes o laço consanguíneo. A gente pode vir 2 almas que são irmãs como amigos, Essa que é a grande lição. Nossos lares terrestres
São cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos da união sublime. Cadinho, gente, é tipo aquele negócio que eles usavam para derreter metal. Tá? Eles pegavam lá, né, tipo uma panela. Eles colocavam lá as pedras, as coisas lá, esquentavam, né, e aí derretia, amolecia, forjava outras coisas. Tá? Cadinhos da purificação do sentimento, templos da união sublime, a caminho da solidariedade universal. Olha a profundidade, né? Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Olha só, ela falando de responsabilidade, de laço de família, né? Ela fazendo um esforço ali para puxar o pai dela para cima, sair da onda, né? Ouvindo-lhe a voz meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje. Lembra, né, que ela estava em trabalho de reharmonizar, né? Lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então, assim, a mente do pai dela estava interferindo lá na casa dela, no mundo físico. E a mente deles lá estavam devolvendo desequilíbrio para eles. Eles estavam lá, um processo de obsessão mútua. Como se define a nossa responsabilidade de pais perante os filhos, mesmo sabendo que são seres muitas vezes mais velhos que nós? Se define, né? A gente pode entender que a função do pai é de orientar, de ajudar, de dar estrutura. Né? Enquanto o filho é criança, ele carece da sua verdadeira identidade espiritual. E se ele é um espírito que ele é mais aprimorado que a gente, naturalmente os valores positivos dele vão se manifestar, né? E vão se fortalecer com a ajuda do nosso exemplo, da nossa ação. Se é um espírito ainda necessitado de corrigenda, ou seja, um espírito que às vezes é um espírito mais difícil, né? A influência de um pai e de uma mãe equilibrados, né? E justos vão poder também impactar, né, nessa criança, nesse ser, né, para ajudá-lo a vencer as suas más inclinações. Então o papel do pai, da mãe, é de dar suporte, né? E se aquele espírito vai aproveitar ou não o suporte, aí já é com ele no futuro, né? Quanto mais jovem, mais preponderante a nossa, vamos dizer, a nossa postura em cima daquela criança. À medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando independente, ele vai se tornando dono de si mesmo, né? E nós nos afastamos de uma posição de manejadores daquela vida, né? Para sermos suporte, para sermos porto seguro, para sermos auxílio, né? E para não sermos julgamento. A melhor forma de a gente entender a postura de um pai diante da criança é pensar em Jesus, pensar na espiritualidade em relação a nós. Os amigos espirituais são extremamente sábios, extremamente inteligentes, né? Percebem as nossas limitações, mas sutilmente nos convidam ao bem. Mas de maneira alguma eles tomam a rédea da nossa encarnação na mão deles, né? Eles interferem quando se faz estritamente necessário, né? Aí entra aquela questão de novo, né? Para a gente interferir na vida de um filho da gente, primeiro tem que ter merecimento, necessidade e intercessão, né? Nós estamos falando de intercessão, então a intercessão já entra aqui, né? Então nós temos que ver o merecimento e a necessidade da situação, né? Então, por exemplo, um exemplo de merecimento: meu filho comete um crime, né? Então ele se faz digno da minha ajuda até que ponto? Né? Até o ponto de ajudar a responder por aquilo que é de direito? Sim. Até o ponto de eu encobrir o erro dele? Não. Aí que está a questão, né? O meu filho está ali para ser colocado como, né, o ser perfeito num pedestal para quem eu vou me ajoelhar, né? Que eu vou fingir que ele não tem defeito nenhum, né? E que se alguém falar um defeito dele eu vou a partir de violência para cima dessa pessoa? Não, né? Mas eu estou ali para apoiá-lo. Eu nunca vou abandonar meu filho, seja a escolha que ele fizer, né? Mas isso não quer dizer que eu vou concordar com as escolhas e que eu vou participar delas, né? Apoio, estrutura, ajuda dentro do que é certo. É o que a espiritualidade faz com a gente, né? Eu posso ser o criminoso que eu for, os espíritos vão continuar me amando, o Lucas vai continuar gostando de mim, mas ele não vai me ajudar a preceder no meu erro, ele não vai me ajudar a fazer um trem errado, a fazer uma maracutaia, a fazer uma coisa que não deve, né?
Mas, à medida que eu me equilibro, que eu busco me equilibrar, pode ter certeza que a espiritualidade amiga vai estar lá do meu lado. É assim que é a postura de um pai, né? Pelo menos que a gente entende. Olha só. Mamãe, aqui, ó. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. Olha a história da família do seu companheiro. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amálice e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir em sua mente vigorosa, não estivesse mergulhado em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E o que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Então ela explica a situação. O senhor está aqui desequilibrado, né? Os nossos irmãos estão lá brigando uns com os outros, as irmãs brigando com os irmãos, a mãe no hospício, né? Tudo isso é de dinheiro. Ou seja, o dinheiro não dá a eles um átomo de felicidade. E ela, o único espírito equilibrado dessa família toda, né? Manejando. Imagina ela lá, a Paulina. Vai lá cuidar do pai, visita a mãe no hospício, vai ver como é que estão os irmãos em casa e todo mundo desequilibrado. Só ela ali, né? Com o mínimo de senso espiritual para poder ajudar todo mundo, né? Que trabalho meritório dessa companheira. Nossa Senhora, isso é amor. Ela ama a família, né? Olha só. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício. No capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Olha só, né? Ele deixou dinheiro, mas ele não deixou exemplo moral. Ele deixou a grana, deixou o dinheiro lá, eles estão lá se matando por causa daquilo, né? Mas ele não deixou o quê? Estabilidade e tranquilidade moral para a família, porque ele não tinha. Ele nunca se esforçou para ter, então ele não legou isso para a família, né? Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso senão nas expressões da vida eterna. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades da tolerância, luzes da humildade, bênçãos da compreensão. Aí, ó, ela está falando das verdadeiras riquezas. Hoje a gente estava estudando na hora do culto lá, a parábola, Jesus falando da história dele com o rapaz rico, né? Que o rapaz rico tinha muitas coisas, muitos bens, Jesus fala para ele distribuir os bens que ele tem, né? Que são os valores. Né? E ela fala aqui do dinheiro por vaidade, né? E que são raros entre nós os que preocupam em ajuntar conhecimento nobre, qualidade da tolerância, luzes da humildade, bênçãos de compreensão, que são os verdadeiros valores do espírito. Impomos ao outro os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce na terra simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da providência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Olha só ela falando, né? Que a riqueza é boa desde que ela seja utilizada com equilíbrio. Para poder ser uma mordomia, ou seja, para você poder utilizar aquilo em favor, né, do crescimento seu e daqueles que você ama. E não como uma forma da pessoa ficar ali deitada naquela condição financeira. Na maioria das vezes, a herança que os mortos deixam para os vivos se matarem é clichê. Mas é o que acontece na maioria das vezes, sim. Né? Muitas vezes, né? Infelizmente, é o que acontece. Então, a história
particular sobre isso, né, que eu não conheci, né? O meu bisavô, o pai da minha avó materna, né, segundo consta, ele era um homem muito rico no interior lá de Minas, aqui de Minas. E ele era um fazendeiro, ele tinha muito dinheiro, aquela coisa toda. E o que acontece? Ele tinha muitas filhas, né? Tinha várias filhas, né? Mais filhas do que filhos. E aí, né, um genro dele, né, que não dava certo com o velho de jeito nenhum, né? O que o genro dele fez? O genro dele, né, sendo, vamos dizer assim, né, falado de intriga de um outro genro, tinha dois genros, um fazendo intriga com o outro. Né, e um dos genros, né, que fez a intriga, né, falou para esse primeiro, falou assim, que o meu avô não gostava dele, que era contra ele e tanto falou, né, que o genro do meu avô envenenou ele. O meu avô não, o meu bisavô, né, o meu tio-avô, né, o marido da minha tia-avó, envenenou meu bisavô. E aí o que aconteceu? Quando o meu bisavô estava lá na cama, vomitando sangue por causa do veneno, aquela coisa morre ou não morre, esse mesmo genro que tinha falado pro outro, foi lá no meu bisavô e falou para ele, ó, quem te envenenou foi o fulano. Olha só. Meu bisavô, segundo a minha avó me contou, né, levantou da cama, babando sangue, pôs o revólver na cintura, foi lá na casa desse genro e matou ele com 3 tiros. Voltou e morreu. Olha só, né? Então, um envenenou, né? O outro voltou, o bisavô para casa, chegou lá, o outro falou com ele, né? O leve trás, né? Foi lá e falou com ele, foi seu genro, foi fulano que te envenenou. Ele levantou morrendo, foi lá e matou o cara. Matou o cara que matou ele. Voltou e morreu os dois. O que aconteceu? Esse terceiro, esse outro genro foi lá e passou a perna nos parentes tudo, né? E pegou a herança do meu bisavô, a maioria. A parte da minha avó acho que não pegou, mas de umas duas lá que eram mais espertas, mais brava, né? Minha avó sempre foi muito brava, né? Então ele mesmo não passou a perna, não. Aí o que aconteceu? Ele passou a perna na família quase que toda, né? Casado com minha tia, passou a perna e tomou quase tudo que meu bisavô tinha, dos outros irmãos, dos outros genros, né? Dos outros, né? O que aconteceu? Eu lembro que uma vez, há uns anos atrás, né? A gente foi lá visitar lá a terra do meu avô tinha recém desencarnado. E esse tio-avô, esse marido da minha tia, né, da irmã da minha avó, né, ele estava, né, a última notícia que eu tive dele, que ele estava morando numa casa que ele tinha na roça, sem luz, sem água, sem nada, e que ele não saía da casa para nada, ele estava enlouquecido na casa, ele estava morando louco dentro da casa. Né? E eu lembro que a gente foi passar para ir na casa do meu avô na roça, a gente passava, né, aquele caminho da estrada de terra, né, que vai passando nos parentes tudo, né? E quando a gente passou na frente da casa dele, eu olhei assim e vi uma energia tenebrosíssima ali naquela casa, né? Aí eu fiquei pensando, né? Se ele passou a perna no sogro, né, no meu bisavô, e no outro marido da minha outra tia, né? Poderia muito bem o meu bisavô e o outro lá que se mataram por causa dele, né? Quando chegaram no mundo espiritual, né? Eles devem ter partido um para cima do outro. Em determinado momento eles devem ter visto que na verdade, né? Um matou o outro porque o outro armou. Né? O outro que armou, né? Falou, ó, ele não gosta de você, envenena ele, ó, foi ele que te envenenou, né? E sem contar se ele fez isso com os dois, imagina com quantas outras pessoas que ele não deve ter passado a perna durante a vida. Então ele estava lá numa situação deplorável lá dentro da casa. Eu lembro que ele estava olhando pela janela, assim, você via só o olho dele assim. A gente passou de carro, passou devagarinho, né, para ver se via ele, para ajudar, alguma coisa assim. Isso deve ter uns 20 anos isso ou mais, né? Já desencarnou bastante tempo também. Olha o estado, companheiro. Por causa de uma posse de terra, coisa transitória, né? Enlouqueceu, né? Muito, né? Imagino eu, por causa do processo obsessivo violento. Se não foi do meu bisavô e do meu tio-avô lá que morreram, né? Foi por outros espíritos, foi pela própria consciência do companheiro, né? Por causa de dinheiro, mesma coisa aqui, ó. Né? Quantos, né? Quantos? Olha só. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Olha só a palavra da filha, né? Arruinou. Debalde noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por amealhar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, com preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando vantagens financeiras. Olha, falando das irmãs, o estado espiritual das irmãs. Enquanto o pai e a mãe estavam enlouquecidos com dinheiro, né? As irmãs dela eram o que aqui, ó, ociosas e banalidade,
seguidoras da banalidade social. As irmãs dela só viviam para festa, para compromisso social. E nisso elas encontraram ociosos que as desposavam. Ou seja, elas casaram com companheiros que só casaram com elas pensando na grana. Os preguiçosos casaram com as que nada queriam. Né? Por causa do dinheiro, então eles não tinham nada que fazer, só aproveitar a vida. Né? Olha só. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias, outro irmão dela. Edelberto conquistou o título de médico, o irmão que matou o pai, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Olha só o estado do irmão. O irmão dela formou como médico, mas ele ia lá de vez em quando. Vou lá ver esse negócio aí. Né? Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Vocês ficaram lá só esperando o velho morrer para pegar o dinheiro. A vida deles se resumia a isso. Gastar, né? E esperar o pai e a mãe sumir do mapa para eles aproveitarem mais até o resto da vida. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Né? Então o pai dele estava lá, com certeza, numa lei de morte. Né? E aí o que aconteceu? Na hora que ele estava lá ajeitando o testamento dele, o filho de mais velho foi lá e deu um chá da boa noite para adiantar o processo da morte dele. Foi isso que o filho fez. Né? Eu vou aliviar ele. Né? Deu um remédio para ele morrer logo. Né? E chegou o pai no mundo espiritual desse jeito que ele chegou aqui, né? Odiando o filho. Cala-se, pai. Tenha compaixão do seu filho. Perdoe e esqueça. Nossa, né? Ou seja, a filha, né? Tenha compaixão do seu filho. Perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salustio, lembra aquele companheiro que apareceu no início, para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Olha aí, né? Que dificuldade, né? Tentar ajudar quem não quer ajuda, né? Quem quer só odiar. Né? E com certeza quem educou o filho foi ele. Né? Quem ensinou o filho a ser ganancioso foi ele. Nada que justifique a ação do filho, claro, né? De ir lá e matar ele. Né? Mas olha só como é que eles estão ligados aí. Talvez sejam mais parecidos, né, do que eles querem admitir aqui. Né? Daí em instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram convidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina, a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Ou seja, ela estava bem, ela estava equilibrada, né? Mas estava preocupada. Olha o estado da família dela. Né? Ela era a única naquela função ali, né? Para poder ajudar aquele povo todo. Cada uma desequilibrada, as irmãs lá vivendo no mundo da lua da sociedade, os maridos e irmãs lá, um bando de ocioso, o irmão mais novo desequilibrado, o irmão mais velho assassino, cada um pensando em dinheiro, a mãe enlouquecida, né? Isso aí. Pelo que entendi, o pai estava moribundo e foi feito eutanásia para terminar o sofrimento. Né? Exatamente, o irmão foi lá e matou ele para poder, né, aliviá-lo. Não aliviou nada. Né? Muito pelo contrário, jogou todos eles aqui nessa onda negativa. Aí você lembra, né, assim, tipo, do caso da mãe do André Luiz, né? Que quando a mãe do André Luiz, quando o André Luiz chega, ela fala assim: não, que bom que você veio, meu filho, porque, né, agora tem alguém para me ajudar aqui, tirando a sua irmã que morreu quando você era jovem, né? Quando você era criança, né? Tá todo mundo desequilibrado. As irmãs do André Luiz estão no umbral, o pai do André Luiz está no umbral, né? Então, assim, o pau tá quebrando, nós precisamos trabalhar. Hein? Quando mais um equilíbrio, já dá um alívio, né? Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança são, em regra, extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores, ou seja, quem deixa a herança, e aos legatários, ou seja, aqueles que recebem a herança. Nesse caso, porém,
não vemos só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulínia esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga, quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Ou seja, a Narcisa foi lá, com certeza, para tentar impedir, né? Para tentar ajudar. Não deu jeito, não. Né? Esforçando-nos para o evitar, mas foi tudo em vão. Então a Narcisa foi lá, Paulino, não faz isso não, não mata ele, não faz isso não. Né? O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Então o filho mais velho devia estar devendo, devia estar precisando de dinheiro. Né? O velho não morria para ele poder dar a mão no dinheiro e fazer o que ele queria. O que ele fez? Ele foi lá e adiantou a morte do velho. Deu remédio no pai, né? Para o pai dele desencarnar. Com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Né? Olha só, né? A gente para pensar aqui, né? Quem que criou toda essa situação? O desequilíbrio deles. O inferno, eles estavam vendo. Isso é o inferno, gente. Né? As filhas lá perdidas, o filho lá desequilibrado, o outro assassino, a mãe no hospício, o pai totalmente demente, enlouquecido de raiva, de vingança contra o filho no mundo espiritual. Tudo isso por causa de dinheiro, por causa de vaidade, por causa de poder transitório, por causa de ilusão. Né? E o André Luiz traz essa questão pra gente observar que os verdadeiros valores que a gente pode alegar para aqueles que nós amamos são os valores do sentimento. Né? Nada nos impede de deixar algo para os nossos. É até justo, né? Se a gente puder, claro. Né? Mas mais importante que isso é deixar os valores eternos. A responsabilidade do exemplo dado é tão mais importante que as responsabilidades inerentes a cada um. Com certeza, nós temos que dar exemplo. O exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Por isso que a eutanásia não é aceitável ao espiritismo. Sim, a eutanásia, né, na verdade, é uma fuga. Né? A gente não sabe quanto tempo que a pessoa tem que ficar ainda. Né? Quem somos nós para julgar o momento da morte de alguém? Né? Como diriam lá os espíritos, como é que você vai saber? Talvez que a pessoa recupera, vai ter mais 20, 30 anos de vida ali. Né? Então é algo que a gente tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado. Né? Porque a gente não tem controle completo sobre a situação, a gente não sabe o que está para acontecer. Né? E aí acontece um caso como esse: o filho foi lá e desencarnou o pai, né? A pretexto aliviá-lo, mas no fundo ele estava aliviando a si mesmo, porque ele queria o dinheiro. Né? E aí todo esse drama familiar que já existia, né, gente? Com certeza, né? O filho já era esbanjador, o outro já era desequilibrado, as irmãs já estavam lá no mundo, né, da ociosidade lá, né? Mas percebam, o desencarne do pai explodiu a bomba. Né? Aí cada um por si ali, o barco começou a afundar, cada um por si, cada um vai levar o que puder. O que a gente puder carregar disso aqui, nós estamos carregando pra gente. Né? Então, olha só. Né? Mas mesmo dentro dessas situações todas, existem lições profundas. Oportunidades de recomeço. Né? Normalmente, olha a frase interessante: pais avarentos possuem filhos perdulários. Né? Então aquele pai que guarda tudo, vai ver um filho, vai gastar o que ele tem ali, ó, né? Muito rápido. Né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Para a gente poder ver o que nós estamos legando aos que nós amamos. Pessoal, nós terminamos o capítulo, né? O capítulo 30 do livro Nosso Lar, né? Que por si só eu já considero uma vitória a gente ter chegado até esse capítulo. Eu acho que, né, nós já estamos aí mais da metade do livro, né? Se eu não me engano, o livro tem 50 capítulos, né? Isso aí, 50 capítulos. Nós passamos por 30. Né? Nós estamos quase mais da metade dessa obra aí fantástica já passou. Né? E eu queria agradecer a todos que nos estão acompanhando, né? Tendo aí a caridade da paciência de nos escutar, de participar com a gente no estudo. Né? Eu espero que de certa forma o estudo esteja sendo útil, né, para todos vocês. Queria agradecer a todos os companheiros aí que estão participando.
né? Lembrar a todos que agora nas quartas-feiras nós estamos com o estudo de mediunidade, né? Nós vamos fazer via meeting, tá? Mas, né, nós vamos gravar no Instagram também, ou seja, eu vou fazer o meeting, né, mas eu vou interagir com o pessoal que está no meeting, mas vai ficar o vídeo no Instagram aberto aqui para quem quiser assistir e não conseguir entrar no meeting, tá? Até para gravar também, tá bom? Mas eu recomendo que quem quer participar do estudo de mediunidade, que entre, né, via meeting. Por quê? Porque lá dá pra gente interagir mais fácil, até quando, né, questão da fala, né, porque lá você liga o microfone, você fala, a gente conversa, né, é bem mais simples do que por aqui, né. Então, quarta-feira nós temos o estudo de mediunidade, nós vamos estudar o segundo princípio básico da doutrina espírita, que é Jesus. Né? Falar de Jesus é a coisa melhor do mundo, né? Nós vamos falar do mestre, do amigo incomparável, mediunidade e Jesus. Nós vamos fazer 15 estudos sobre mediunidade de Jesus, depois espírito, perispírito, causa e efeito, evolução. Nós vamos falar de todos os temas básicos da doutrina espírita, aos olhos da mediunidade, né? Alicerçando para o nosso estudo de mediunidade que nós já estamos fazendo. E às quintas-feiras nós estamos estudando, né, o Evangelho, né, também via meeting, né, e também vamos fazer do mesmo jeito. Então, vamos fazer no meeting e vamos gravar, né, vamos deixar o Instagram aberto aqui para quem quiser assistir, para ficar gravado também, tá? E aí, no estudo do Evangelho, nós estamos em Mateus, na segunda parte do capítulo 20, do capítulo 5, né, a partir do versículo 17. Semana passada nós fizemos até o versículo 17, né? Jesus é o primeiro médium que fez FIS? Não, encarnado não, tá? Moisés já tinha mediunidade, já fez FIS bem antes, muitos outros já tinham, né? Teve muitos outros antes, nós vamos falar disso, né? Quarta-feira nós vamos estar lá, viu, Beth, falando disso, né? Marcelo, nossa net tá muito ruim, mas deu para acompanhar. Que bom, meu amigo, né? E fica salvo, o estudo fica gravado, né, no IGTV. Quem quiser assistir depois aí pode ficar à vontade. O nosso querido amigo Caio coloca pra gente sempre no YouTube, né? Então a gente agradece a todos que participaram, né? Vamos fazer o nosso momento de prece aqui. Nós estamos fazendo um culto do Evangelho no Lar também todos os domingos às 18 horas. Todas as sextas-feiras nós temos tratamento espiritual à distância, né? E o sábado também, só que não é presencial no Instagram, né? Mas todas as sextas-feiras nós fazemos um tratamento espiritual. Quem quiser participar, né? Nós temos coisas quase todos os dias da semana aí, né? Então vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Cristo Jesus que nos envolva com suas vibrações de amor, pedindo ao Pai de misericórdia que ajude aqueles companheiros que desencarnam ainda vítimas da vaidade, do ressentimento, do desespero, da avareza. Senhor, cuida de cada alma e de cada um de nós. Ajuda-nos a acumular no nosso espírito os valores do bem, da caridade, do respeito, da compreensão, do entendimento e da boa vontade. Abençoa cada lar, cada família, cada um que nos escuta, com muito carinho, com muito amor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que amamos e, principalmente, Senhor, todos aqueles que precisamos aprender a amar. Fica conosco, divino amigo, nas nossas ações e pensamentos e na prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado, né? Então, quem quiser, né, os estudos vão ficar salvos aí, tá bom? Fique com Deus, muito boa noite, muita paz, muita luz. Os estudos estão salvos aí. Tchauzinho. Até quarta-feira, se Deus quiser.